Muito bem, eu já estou com o meu SF instalado, meu banco de dados também já está ok, né? O que está faltando aqui para eu rodar o meu PAF? Basicamente nada, né? Já posso rodar o meu PAF, tá? Lembrando aqui que na tabela SF impressora eu tenho 6 impressoras, sendo que a Suida, esse emulador, é a impressora de número 3, tá? Então o ID dela eu tenho que apontar lá na tabela SF configuração, ó. ID DSF impressora é o número 3. A porta do SF eu coloquei com 3. Nós podemos ver isso aqui em meu computador, botão direito, propriedades, hardware, gerenciador de dispositivos, aparece aqui o com 0 com. Então a com 3 é que aponta para com 4 e não a com o 2, como eu tinha falado anteriormente, tá? A minha vinculação aqui está entre com 3 e com 4. Então eu tenho que apontar aqui no meu banco de dados com 3 na porta do SF e lá no meu emulador eu aponto para a porta com 4, como eu fiz, né? Aqui em configurações, apontei para a porta com 4. Pronto, já está tudo no jeito para funcionar o PAF, né? Então deixa eu abrir aqui desenvolvimento, PAF, PAF SF. Ele gerou o arquivo MD5. Está pedindo para eu abrir um movimento. Vou abrir esse movimento aqui de 12 às 18. Nível de acesso incorreto. Deixa eu me lembrar aqui qual é a senha do gerente e do operador. Eu tenho aqui SF operador. É G1 e O1, tá? Ah, tá. Eu inverti aqui. Aqui é os dados do operador O1. E aqui os dados do gerente G1. Confirmei. Abri o movimento com sucesso. A caixa está aberta. Vou só confirmar os dados do operador. E aí, olha só o que aconteceu. O grande total está inválido. Entre em contato com a software house. O que é que o usuário agora faz? Nada, ele não pode fazer nada, tá? Se aparecer essa mensagem, a software house deve se preocupar, deve saber o que aconteceu para esse grande total estar inválido, ok? E apenas a software house é que pode resolver esse problema, tá? Como é que eu sei que o grande total está inválido? Através do arquivo auxiliar ini, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho o grande total criptografado e aqui a série dos SFs, ok, que eu estou utilizando. Então o meu grande total aqui ele está inválido, tá? Para isso, para resolver isso daí, o cliente teria que tirar uma leitura X, informar o grande total para a software house, que aí geraria um outro arquivo auxiliar, tá? E a forma operacional de como você vai tratar isso daí não cabe a mim dizer. Cabe me dizer que isso deve estar na mão da software house, né? Inclusive ser um dos requisitos do PAF, né? A software house é que tem que criptografar esses dados de forma inacessível para o estabelecimento do usuário, ok? Muito bem, e agora como é que a gente vai fazer isso? Nós temos que ter uma ferramenta, né? É sobre essa ferramenta que nós vamos falar, que é o configurador, tá? Quando o PAF ele foi desenvolvido, a princípio, nós fizemos uma tela de configuração. Nós podemos abrir aqui o projeto do PAF. Então, nós vamos ter aqui um formulário F. O PCF configura conexão não. F configuração, tá? Ele foi feito aqui com essa guia das configurações principais e com essa guia da posição dos componentes. Posteriormente, depois que foi feito o segundo DVD, eu fiz essa guia fórmulas de pagamento, ok? Que depois os colegas eles complementaram para fazer uma sincronização. E a partir daqui, ó, balança, diversos, já foram os outros colegas que inseriram, ok? Sendo que depois os colegas tiraram
esse formulário, extraíram ele de dentro do PAF SF e desenvolveram um projeto à parte chamado configurador. Aqui está. Vou abrir esse projeto do configurador aqui. Pronto. Tá? Nesse projeto do configurador, nós temos lá as configurações principais. Temos a posição dos componentes, temos as formas de pagamento, temos os dados da balança, temos informações diversas ainda na tabela lá de configuração. Aqui nós temos os dados do arquivo auxiliar e conexão, né? Aqui os principais dados do arquivo auxiliar, parâmetros, conexão e ainda uma guia sobre a NFE, tá? Aqui eu dei uma arrumada, uma melhorada aqui no layout desse formulário. Você também pode trabalhar um pouco mais no layout dele. Nessa videoaula nós vamos entender como é que funciona essa guia principal, a guia posição componentes e a guia formas de pagamento. Então, esse projeto aqui, além dessa tela principal, ele possui aqui o formulário configura conexão, possui o formulário data module, tá? Possui ainda uma telinha de login, um formulário de splash, possui o formulário para cadastro dos turnos e possui um formulário para cadastros de usuários. Ok? Fechar tudo e abrir de novo aqui. Bom, no início, né, quando foi feito essa primeira tela aqui, nós não utilizamos lá os conceitos de controllers e VO. Observe que, chamando aqui pelas units, né, com o Ctrl F12, eu tenho aqui alguns controllers, tenho esse configuração controller, tenho o operador funcionário controller e tenho alguns VOs, resolução VO, tipo pagamento VO, tá? Isso foi colocado depois pelos colegas, pelos alunos lá no EAD, tá? A princípio foi feita uma coisa bem simples mesmo, com dbEdits, né, acessando os dados diretamente nas tabelas, tá? Os componentes de acesso aos dados, eles estão mais aqui abaixo, para não ficar poluindo aqui a tela. Então eu tenho aqui o CDS do configuração, né, que acessa diretamente a tabela SF configuração, tá? Eu tenho o CDS posição componentes, que vai acessar a tabela SF posição componentes. Tenho o CDS caixa, vai acessar a tabela caixa e assim por diante, tá, ok? Então a ideia aqui é a seguinte, né? Abriu esse formulário, os dados que vão aparecer nesses dbEdits são os dados que aparecem, que estão na tabela SF configuração, que deve ter apenas um registro, tá? Essa tabela SF configuração, ela deve ter apenas um registro naquele terminal de caixa, ok? Então os dados já aparecem diretamente aqui, eu não preciso de uma grid, como eu tenho apenas um registro, basta apresentar os dados aqui nos dbEdits, né? Daí o usuário ele altera os dados da forma que ele desejar, tá? Clicou em salvar, ele vai salvar os dados, ok? Perfeito. Em relação à posição dos componentes, na posição dos componentes nós temos um mestre detalhe, né? Se nós vermos aqui na tabela SF posição componente, você observa que eu tenho aqui a posição dos componentes em relação a uma resolução. Então eu tenho que ter primeiro a tabela SF resolução, devidamente preenchida. Eu tenho duas resoluções, né? Eu tenho a resolução 1024 por 768 e tenho a resolução 800 por 600. Para a resolução 1024 por 768, os meus componentes eles estão posicionados da seguinte forma: a bobina está com essa altura, essa largura, no topo, à esquerda, com esse tamanho e por aí vai, tá? Então aqui, ó, esse ID da resolução 1 é para 1024 por 768, né? A partir da resolução 2, que é 800 por 600, os componentes já têm outra altura, outra largura, já tem outra posição, né? O topo já é diferente, o esquerda já é diferente, tá? E em alguns componentes nós também colocamos o texto deste componente, ok? Então tá. Dessa forma, aqui nós fizemos uma coisa bem simples. Utilizamos um dblookup combo box, tá? E fizemos um mestre detalhe com os recursos do próprio cliente dataset. Isso eu já expliquei lá no outro DVD como é que funcionou
esse mestre detalhe, tá? Então, selecionei a resolução 1, vão aparecer os componentes daquela resolução, altero aqui as opções que eu desejo, cliquei em salvar, ele vai salvar diretamente na tabela. Em relação às formas de pagamento, né? Nas formas de pagamento, olha, nessa grid de cima vão aparecer as formas de pagamento do sistema, tá? Quais são as formas de pagamento do sistema? São essas aqui, ó. São essas aqui. SF tipo pagamento. Tá? Então naquela grid de cima vão aparecer esses pagamentos. E na grid de baixo vão aparecer os pagamentos da impressora fiscal. Quais são os pagamentos da impressora fiscal? A leitura X já não existe mais aqui, né? Isso aqui já são os dados da abertura, do movimento, tá? Mas são aqueles pagamentos que nós já vimos, né? Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, e lá no final nós incluímos um TEF com o item 8, tá? Aqui vão aparecer as formas de pagamento do SF, ok? Então aqui, ó, formas de pagamento do SF, vai carregar aqui. As formas de pagamento do sistema já virão automáticas. Daí eu posso sincronizar as formas de pagamento. Né? Só que essa sincronização das formas de pagamento, ela só vai funcionar se não tiver existido nenhuma venda com as formas de pagamento que já estão aqui. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui dinheiro, cheque, TEF. Sendo que no meu SF eu tenho 8 formas de pagamento. Mas no total tipo de pagamento eu não tenho nada ainda. Não tenho nenhum tipo de movimento. Então, nessa ocasião aqui, eu vou conseguir fazer a sincronização e carregar as formas de pagamento do SF para cá. Ok? Se já tiver tido alguma venda, algum tipo de movimento, aí o sistema ele vai informar que não é possível fazer isso. Porque senão eu vou ferir a integridade referencial. Aí eu tenho aqui, olha, uma chave estrangeira apontando para o SF tipo de pagamento. Como é que eu vou, por exemplo, eu excluir o tipo de pagamento cheque e colocar um outro aqui? Digamos que não existe o tipo de pagamento cheque no SF. Não dá para fazer isso, né? Então essa sincronização aí, ela só vai funcionar caso não exista movimento ainda naquela base de dados daquele terminal de caixa, ok? Então olha só, sincronizar formas de pagamento, ele vai fazer isso. Ele vai pegar as formas de pagamento que estão no sistema e gravar no SF, né? Veja como é que está aqui a pergunta, a informação, olha. Essa operação grava formas de pagamento no SF e não é possível reverter este processo. Deseja continuar? Se você responder sim, ele vai pegar as formas de pagamento que está no sistema e vai gravar no SF. Já o carrega formas de pagamento do SF para o sistema é o processo contrário. É aquele que eu informei que pode haver problemas caso já exista movimento. Tá? Caso não exista movimento, como é o nosso caso nesse momento aqui, isso aqui é para funcionar. Tranquilo? Então vamos executar aqui essa ferramenta de configuração. Opa, falha ao tentar conectar na base de dados. MySQL, local, TDSTI PAF-SF. Falhou na conexão. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aí, ó, tá faltando o dbx mysql.dll, tá? Aqui no configurador dbx mysql.dll tá faltando, então acho que no integração pdv tem esse carinha aqui, ele, ó. Tá, vou copiar logo também os do Firebird. Isso se você deixar numa pasta DLLs e apontar o path para essa pasta, já não vai ter problema nenhum, tá? Aí, vamos executar agora. Pronto, já está pedindo login e senha. Eu vou colocar José123. Depois eu mostro para vocês onde é que está essa senha aí. Deu um erro ali de inteiro. Vamos executar debugando para a gente ver logo que erro é esse, né? José123. Ó, e foi ao carregar o arquivo auxiliar. Tá? Mas como nós ainda não estamos no arquivo auxiliar, vamos deixar esse erro aí para lá por enquanto. Tá? Depois a gente observa que erro é esse aí. Bom, aqui já vieram os dados, né, que estão na minha tabela SF configuração. Ok?
Pelo menos os dados principais, né? Porque tem alguns dados na tabela SF configuração que os colegas eles deixaram num campo só, né? Então, por exemplo, tem aqui SF resolução 1, mensagem do cupom, essa daí, porta do SF com 1, IP do servidor, esse daí. Só que tem alguns campos aqui, que é o caso do, aqui ó, configuração da balança. Tem várias configurações num campo só. Parâmetros diversos, várias configurações num campo só. E o lance do índice gerencial tem várias configurações num campo só. Esse daqui a gente vai ver depois, tá? Mas os principais são esses campos soltos aqui. Eles aparecem aqui nessa tela principal, ok? Aí você pode, por exemplo, a imagem dos produtos está onde? Aí você pode apontar para outro caminho e gravar aqui, tá certo? Pode mudar a mensagem do cupom e por aí vai. Posição dos componentes é aquilo que eu falei. É um mestre detalhe, selecionou 800 por 600, aparecem aqui os outros componentes, aparecem os componentes dessa resolução, selecionou 1024 por 768, aparecem os componentes daquela resolução, tá? E daí você pode trabalhar aqui, depois apenas salvar as informações. E aqui as formas de pagamento, né? Que é aquilo que a gente estava mencionando. Eu vou então, olha, carregar as formas de pagamento do SF, são essas aí. Tá? E eu vou tentar carregar as formas de pagamento do SF para o sistema. Aí, ó, deu certo. Será que ele já gravou no banco de dados? Vamos observar. Tipo pagamento, ainda não. Campo ID precisa ter um valor. Vamos ver onde é que é esse campo ID aí que ele está reclamando. Formas de pagamento do SF, carrega formas de pagamento para o sistema, salvar. Foi por aqui que deu o problema, né? Então vamos colocar um breakpoint nesse botão confirma aqui, para a gente tentar descobrir onde exatamente é que está acontecendo esse problema, tá? Tá aqui formas de pagamento do SF, carrega para o sistema, vou salvar. Nesse confirma eu vou pressionar F7 para eu passar por dentro do método confirma. Esse já foi. Salvar NFE configuração, será que é aí o problema? Né? Nem estou mexendo na NFE ainda e o problema aconteceu lá, tá? Então vamos comentar isso aí. Só observar o que é que esse método faz aqui. Salvar NFE configuração. Tem a ver apenas com os dados da nota fiscal eletrônica mesmo. Não nos interessa por enquanto. Tá, vamos lá nas formas de pagamento de novo. Dados salvos corretamente. Mas aqui não. Tá, então o que é que está faltando aqui? Será que é o sincronizar formas de pagamento? Essa operação grava formas de pagamento no SF e não é possível reverter esse processo. Não vai ser aí, né? Ou será que está errada essa mensagem que colocaram aí? Vamos ver qual é a lógica aqui. Bom, a lógica aqui é a seguinte, olha. Primeiro ele diz que vai gravar as formas de pagamentos no SF. Vamos ver se é isso mesmo. Ele pega um CDS e desabilita os controles.
Quem é esse CDS? Bom, aqui eu tenho... Vamos pelo nome aqui, ó. CDS configuração, CDS posição componentes, CDS caixa, CDS resolução, CDS empresa, CDS NFE, CDS FOP, CDS impressora e CDS forma de pagamento. Quem é esse CDS que está sozinho aí? Vamos procurar, né? Dá um Ctrl Home, Ctrl F, vou procurar por CDS. Aparece um monte de CDS aí, mas eles têm alguma complementação. Eu estou procurando um CDS sozinho, solitário. Olha aqui. Então tá aqui, ó. Criaram um CDS do tipo tClient dataset e criaram um DS do tipo tDataSource. Então, vão criar um cliente dataset e um datasource em tempo de execução. Vamos continuar com a nossa busca pelo CDS? Vamos lá. Ao fechar o formulário, se esse CDS tiver sido instanciado, ele será liberado. Agora aqui, ó, ao criar o formulário, eu estou criando um cliente dataset, ó, tá? Estou colocando os seguintes campos nele: código, descrição, vinculado e sincronizado. Estou criando um data source e estou vinculando o dataset para o cliente dataset que eu acabei de criar aqui em cima. Daí na dbgrid 1, eu vinculo essa dbgrid a esse data source que eu acabei de criar na memória. E quem é a dbgrid 1? Aqui ela, tá? Então foi criado um cliente dataset e um data source na memória para carregar os dados do SF e exibir esses dados aqui nessa grid. Legal? Até aí está compreendido, né? Voltemos então para o nosso botão sincroniza formas de pagamento. Daí o que o colega faz aqui? Ele desabilita os controles do CDS formas pagamento, que é o dessa grid de cima. Vai para o primeiro registro e enquanto não chegar no último registro, ele faz o seguinte. Se ele achar a descrição que está aqui, né? Então, por exemplo, ele pegou o primeiro dinheiro. Então, ele vai procurar por dinheiro aqui, nas formas de pagamento lá do SF. Se ele achar, e se o campo sincronizado tiver diferente de S, aí ele deixa o código igual no CDS forma de pagamento e já deixa o campo sincronizado do CDS, que é o do SF, como sim. Senão, se ele não achou a forma de pagamento, lá no SF, por exemplo, digamos que aqui nós tivéssemos forma de pagamento dólar. Isso não está lá no SF. O que é que ele faz? Ele coloca a descrição da forma de pagamento nessa variável. Ele verifica se é para imprimir vinculado de acordo com o que está aqui no sistema. Olha, imprime vinculado nessa variável booleana. E aqui ele está chamando o comando do ACBR para programar a forma de pagamento. Só que está comentado. Okay? Então, efetivamente não está gravando isso no SF. Tá comentado. Provavelmente porque existe uma regra do PAF que diz que nós não podemos configurar o SF. Não deve existir comando nenhum para configurar o SF. E essa opção, nós temos um configurador à parte, mas essa opção também está lá naquela janelinha de configuração dentro do PAF SF. Então foi por conta disso, bem provável, que esse código foi comentado, tá? Daí ele adiciona um registro no CDS aqui, dos formas de pagamento do SF, e coloca a descrição, imprime vinculado e o sincronizado nele. Ok? É isso realmente que faz o botão sincroniza a forma de pagamento, tá? Ele pega os dados que estão no sistema e joga no SF. Então esse não é o nosso caso, nós queremos aqui fazer o contrário, pegar o do SF e jogar no sistema, né? Então é esse aqui de baixo mesmo, olha. Carrega as formas de pagamento do SF para o sistema,
Vamos ver qual é a lógica aqui. Bom, primeiro ele verifica se o total tipo de pagamento tem algum registro. Se tiver, ele já informa que foram efetuadas vendas e que não consegue fazer nada. Não é o nosso caso, né? O total tipo de pagamento aqui da gente não tem nenhum registro. O que é que ele faz então? Ele vai limpar a tabela. Enquanto não chegar no final da tabela formas de pagamento, deleta todo mundo. Depois, aqui existe um código, né? Dematec não fiscal permite cadastrar formas de pagamento dinamicamente. Daí ele vai pegar todas as formas de pagamento do ACBR SF, né? E através desse laço ele vai jogando as formas de pagamento dentro do CDS formas de pagamento. Ok? Vamos debugar isso aqui e observar o seu funcionamento. Formas de pagamento, tá aí as três. Eu quero carregar as do SF. Agora eu quero carregar as formas de pagamento do SF para o sistema. Deletou todo mundo, não consigo ver lá. Tenho 8 formas de pagamento, tá? Então dou o append, coloco o código, a descrição, se é para gerar parcelas, se é para imprimir vinculado, post. E assim, opa. Mais um post. Mais um. Então ele está realmente gravando todas as formas de pagamento, né? Concluiu, estão todas aqui, tá? Mas está faltando um detalhe aí, né? Quando eu clico em salvar, aqui no confirma, por exemplo, eu tenho um apply updates aqui para configuração, tenho para posição componentes, mas não tenho um apply updates para as formas de pagamento, né? E por essa razão, bem provavelmente por essa razão, que as formas de pagamento não estão vindo para cá. Vamos corrigir isso aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. CDS como é que é o nome do bicho lá? CDS formas pagamento. Ele ainda está em execução. Deixa eu matar ele. Ctrl F2. Tá demorando um pouquinho. Pronto, consegui. Então, cadê o confirma? Confirma, salvar. Confirma aqui, ó. CDS formas pagamento, apply updates. Vamos ver se agora a gente consegue fazer a coisa funcionar, tá? Formas de pagamento do SF. Carregou. Salvou. Dados salvos corretamente. Agora sim, nós estamos com as formas de pagamento do SF carregadas no nosso sistema. Ok? Então é isso. Essas foram as nossas primeiras 3 abas aqui do sistema configurador, né? Na próxima aula nós vamos analisar as próximas abas desse sistema.